Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Hoje, quarta-feira, dia 29 de janeiro, nós estamos começando por aqui o programa Palavra do Dia. Eu desejo a você que tenha um dia abençoado, né? Que Deus te abençoe. Se é mais à tarde que você começa a nos acompanhar, a ver também, né, nas redes sociais, olha, que a graça de Deus esteja sempre presente na sua vida. É o que eu desejo para você hoje. Vamos para a palavra de Deus. Evangelho desta quarta-feira se encontra em Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão permanecia junto dele, às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu em meio aos espinhos. Os espinhos cresceram, sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, e foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ele lhes disse: vós não compreendeis a parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escuta, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60, outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, como explicar um evangelho que já vem tão bem explicado? Tá? Jesus, ele conta essa parábola aos seus discípulos e logo em seguida ele mesmo dá a explicação daquela parábola contada por ele do semeador que saiu para semear. Jesus, ele está rodeado de uma grande multidão e ensina muitas coisas por meio de parábolas, como ele mesmo disse. Então, por meio da escuta, seus discípulos recebem os mistérios do reino. Por meio da escuta, eles fazem compreender, ou deverão compreender o reino de Deus. Contudo, aqueles que estão fora, lembra que ontem eu falava, a partir do Evangelho, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aqueles que estão do lado de fora. Eu falava, aquele que está do lado de fora, ele não escuta
né? Então, aqueles que estão de fora, eles recebem as parábolas, né, como, então, provocações para entrar, né, no segmento e se tornar discípulos de Jesus. Daí Jesus, ele lhes conta a parábola do semeador, como ouvimos, né? O semeador é o próprio Deus que insiste em sair de si mesmo para semear a sua semente. A palavra, né? A semente é a palavra. E a palavra semeada, ela encontra vários tipos de terreno. Vários tipos de terreno, alguns cheios de pedra, né? Outros com muitos espinhos. Algumas sementes podem até cair à beira do caminho, mas outras encontram terra boa. Outros podem encontrar verdadeiramente essa terra boa e produzir muitos frutos, né? E esses terrenos se assemelham à generosidade e à disposição do nosso coração. De fato, é a generosidade e a disposição do nosso coração em acolher a palavra de Deus. E entre ali os versículos 13 e 20, o próprio Jesus explica essa parábola contada por ele, né? E como discípulos do Senhor, nós somos realmente chamados a acolher com ternura, na terra boa do nosso coração, a palavra que nos é semeada. Mas aproveitamos a palavra de Deus, deixamos com que a palavra de Deus caia no nosso coração, ou melhor, como está o nosso coração? Eu sempre falo que, antes de tudo, nós cristãos, devemos olhar para dentro do nosso coração, porque se nós não tivermos um coração realmente preparado para acolher a palavra de Deus, olha, não vai ter jeito. Mas eu diria assim, não existe terra ruim, né? A gente ouve falar isso muito dentro da nossa região agrícola, né? Não existe terra ruim, existe terra mal cuidada, né? Não existe coração ruim, então eu diria, existe coração que não é cuidado. Esse é o problema. Ali onde a palavra de Deus cai e ela não é capaz de produzir fruto, porque é um coração totalmente endurecido, empedrecido, um coração cheio de espinhos. Então hoje eu convido você, essa quarta-feira, olhe para dentro do seu coração e que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.